Boa noite para você de casa. Agora chega o NTV News na tela da NTV. Cientista diz que liberação de máscaras em locais fechados ainda não é seguro. O boletim epidemiológico confirma 106 novos casos de Covid em Patos de Minas. No NTV News desta sexta-feira você vai ver também. Efeitos da Covid na gravidez. Gestantes mineiras podem participar de estudo internacional. Plano diretor de Patos de Minas volta a ser discutido na Câmara. Tribunal de Justiça determina que DR faça melhorias em desvios e coloque segurança 24 horas na MGC 354. Caminhoneiros reclamam dos riscos de acidentes nas vias improvisadas. Em meio às discussões e críticas, leilão de trecho da BR-365 é suspenso pelo Estado. Para barrar grevistas, Zema propõe aumento no número de parcelas do auxílio fardamento. Tem também análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. A entrega da declaração do imposto de renda vai até 29 de abril e o contribuinte deve ficar atento às principais dicas. Confira aí. Estão obrigados a declarar o imposto de renda referente ao exercício de 2022 aqueles que receberam rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 28.559,70, rendimentos considerados isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, com soma superior a R$ 40 mil. Obtiveram ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto. Realizou operações em bolsas de valores. Possuíam, em 31 de dezembro, posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil. E pessoas que, na atividade rural, receberam rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 142.798,50. Uma das mudanças esse ano é sobre o prazo para declarar, que é menor. Começou no dia 7 de março e vai até o dia 29 de abril. Quem perder o prazo pode cair na malha fina do governo. Aquele contribuinte que apresentou a declaração e omitiu ou informou algum dado errado para a Receita Federal, no cruzamento de dados a Receita identifica aquela possível falha e essa possível falha é chamada de malha fina, ou seja, na conferência de dados a Receita verificou que alguma coisa está inconsistente. E essa inconsistência a Receita vai, através da malha, informar o contribuinte, através dos portais do ECAC, os portais eletrônicos de acesso do contribuinte, pelo poder retificar essa declaração, prestando a informação correta, ou, caso ele esteja correto, em momento oportuno, a Receita vai liberar para ele entregar a documentação para a conferência da Receita Federal. Quem não declarar pode ficar com restrições no CPF. Quem não entregar a declaração no prazo estabelecido e entregar logo em seguida, ele terá uma multa por atraso. Agora, aquele contribuinte que não fizer a entrega nem posteriormente, o CPF dele vai se tornar pendente de regularização. O que é isso? Ele vai estar impedido de operar em bancos, ele vai estar impedido de tirar certidão negativa, prestar concurso público, ou seja, ele vai ter N situações irregulares e impeditivas no seu cotidiano. Esse contador e professor do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário de Patos de Minas explica que a declaração tem que conter todos os dados e gastos do contribuinte. Se possível, um profissional contador pode realizar todo esse processo de comprovação. Ele deve providenciar a documentação relativa a todos os rendimentos que a pessoa teve durante o ano anterior, a documentação relativa à movimentação de bens, uma coisa que às vezes dá muito problema em declaração de imposto de renda, a questão de aplicações, principalmente em bolsas, que é uma coisa que todo mundo tem aplicado recentemente e às vezes a pessoa acho que tem poucas ações ali e às vezes não esquece de apresentar essa documentação. E todo esse relacionamento com o sistema financeiro, de contas bancárias, de empréstimos, financiamentos habitacionais, consórcios. Então, toda essa documentação ela tem que ser analisada para que a gente possa verificar não só
a questão do imposto de renda em si, mas também da movimentação do patrimônio, né, da comprovação, né, da renda, né, desse patrimônio aí ao longo do tempo. O professor explica que o próprio Unipam pode realizar o serviço de maneira gratuita para quem não tem condições de pagar pela declaração. Que nós temos em parceria com a Receita Federal o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, o NAF Unipam, né, que funciona aqui no Bloco N, né, na sala 209. A gente faz um trabalho, né, de atendimento nesse período, né, de imposto de renda, mas também trabalhamos com ITR, né, com apoio ao MEI, mas especificamente ao imposto de renda a gente faz o atendimento aqui dessas pessoas que às vezes não têm condição, né, de pagar um profissional, né, da contabilidade aí para fazer sua declaração. A declaração do imposto de renda é importante, porque parte do imposto pode ser doado para entidades assistenciais do município. Vale ressaltar também que dentro do prazo, vamos falar de cidadania, a gente pede que a Receita Federal orienta que os contribuintes que declararem no modelo completo façam as destinações para os fundos da criança, adolescente e do idoso, não só para Patos de Minas, mas qualquer cidade que ele tenha afinidade ou que ele resida, ele pode fazer essa destinação. Essa destinação é feita diretamente na declaração e 3% do imposto devido para o fundo idoso e 3% para o fundo da criança e adolescente. Outra coisa importante é que os pagamentos do imposto, caso dê imposto a pagar, a partir desse ano, poderão ser pagos via Pix. E as restituições também, uma novidade muito importante, poderão ser recebidas também via Pix. Então é uma das principais novidades do programa 2022. Grávidas com esquema vacinal completo contra a Covid deixaram de ter direito ao trabalho remoto e podem ser convocadas para o trabalho presencial. Mas elas continuam alvo de estudos sobre os efeitos da Covid, porque são consideradas grupo de risco para a doença. Grávidas atendidas no Hospital das Clínicas da UFMG em BH participam de um estudo internacional inédito que espera desvendar os efeitos do vírus nessa população. Desde maio de 2021, estava em vigor a Lei 14.151, que garantia às mulheres grávidas o afastamento do trabalho presencial sem prejuízo do salário. Com a mudança, o empregador deixa de ser obrigado a manter o home office para as gestantes. Grávidas que ainda não tomaram as 2 doses da vacina continuam tendo o direito de ficar em trabalho remoto. Já as que têm 2 doses das vacinas Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca, ou dose única da Janssen, devem voltar ao trabalho presencial, se o empregador assim quiser. A medida também prevê o retorno de grávidas que não querem se vacinar. Caso decida por não se imunizar, a gestante pode ser convocada para o trabalho presencial e deve assinar um termo de responsabilidade. Gestantes são do grupo de risco da Covid-19. Dados da Associação Pan-Americana de Saúde, um braço da OMS, a Organização Mundial de Saúde, mostram que nas Américas, até março deste ano, mais de 365 mil mulheres grávidas contraíram Covid-19 e mais de 3 mil morreram. O que se observou até agora é que nos casos leves de Covid, as complicações são mais raras. Em casos graves, os riscos são maiores. Quanto mais grave a infecção pelo Covid naquela paciente, maior a taxa de complicação. Certo. Então, os pacientes que têm a doença mais grave têm maior ocorrência de pré-eclâmpsia, de parto prematuro, entre outras complicações. Mário é coordenador na UFMG de um amplo estudo sobre Covid na gestação, encomendado pela Organização Mundial de Saúde. No Brasil, 10 centros de saúde participam da pesquisa, que também está sendo feita em outros países. O ponto principal é esse, é uma pesquisa que tem, o objetivo é colocar, pelo menos aqui no Brasil, 2.000 mulheres, então é um número bem robusto, e ela, como ela está sendo com o patrocínio da OMS, esses dados vão ser comparados e somados aos dados de outros países do mundo. Então, no final, a gente vai ter uma casuística bem grande que vai permitir tomar mais conclusões, né? E não é uma pesquisa só observacional, a gente tem exames também. Então, a gente vai ter um banco de dados de exames que a gente pode utilizar
usar para depois investigar outras coisas, se surgirem novas informações no futuro. As mulheres são divididas em 4 grupos: vacinadas que tiveram Covid, vacinadas que não tiveram Covid, não vacinadas que desenvolveram a doença e não vacinadas sem a doença. O estudo pode ajudar com respostas mais consistentes sobre os reais riscos da Covid para gestantes. A gente está querendo concluir a coleta de dados até outubro, para que ela seja publicada no primeiro semestre do ano que vem. E depois do parto também a gente faz dosagem, faz teste de sangue no sangue do cordão umbilical, no líquido amniótico e em fragmentos de placenta. E aí a gente vai tentar ver se as pacientes que tiveram Covid, mesmo as assintomáticas, tiveram mais complicações, têm mais resultados ruins do que as pacientes que não tiveram. Em instantes aqui no News, educadores debatem e tiram dúvidas sobre o novo ensino médio. Plano diretor de Patos de Minas volta a ser discutido na Câmara. O plano diretor do município de Patos de Minas voltou a ser discutido na reunião da Câmara desta semana. O plano diretor, de modo geral, regula o crescimento e o desenvolvimento de uma cidade. Em Patos de Minas, o projeto de lei complementar 865 de 2022 dispõe sobre a revisão deste no município. Vitor Porto faz parte da comissão do plano, sendo presidente da CUT. Ele conta que, atualmente, este projeto está nas mãos da Comissão de Mérito, em que passará por análises para, posteriormente, se ter um parecer sobre o assunto. Foram votadas algumas emendas, ele estava na reunião passada e agora ele está na comissão de mérito, onde a gente vai fazer algumas avaliações importantes, principalmente acerca do Conselho de Patrimônio Histórico, que ele precisa estar constando a formatação, as competências, aquilo como que o Conselho vai se comportar. O vereador ressalva a importância do projeto, visto que nele está contido matérias importantes para o crescimento da cidade de Patos de Minas. Ele é o projeto para passar todas as diretrizes para a cidade, do bom desenvolvimento da cidade, do urbanismo da cidade, daquilo que é relevante para o bom crescimento de desenvolvimento da nossa Patos de Minas. Vitor Porto diz ser a favor do plano diretor e, além disso, conta que a revisão é necessária, por ser um plano antigo. O plano diretor é um plano que está muito defasado, antigo, e ele precisa sim ser aprovado, mas ele precisa ser aprovado com diretrizes importantes para a própria população. Para debater e tirar dúvidas sobre o novo ensino médio, professores da Escola Estadual Abner Afonso promovem nesta semana o primeiro circuito de roda de conversa. A Lei nº 13.415, de 2017, alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio, ampliando o tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas para 1.000 horas anuais até 2022 e definindo uma nova organização curricular mais flexível que contemple uma base nacional comum e a oferta de diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, os itinerários formativos, com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional. Essas disciplinas, elas vão dar mais oportunidades aos alunos de saírem do ensino médio mais capacitados para enfrentar tanto o mercado de trabalho quanto os processos seletivos, vestibulares, concursos, Enem, enfim. Esses cursos têm base teórica e também base profissionalizantes. E pensando justamente neste novo modelo de ensino, que foi desenvolvido o primeiro circuito de roda de conversa na Escola Estadual Abner Afonso. Até o ano passado eles tinham 5 aulas, a partir desse ano eles têm 6 aulas por dia. A carga horária, que era de 800 horas anuais, passaram para 1.000 horas anuais. Então eles estavam assim, nós notamos que eles estavam assim um pouco desmotivados. Então, como forma de motivá-los, nós criamos esse circuito de roda, porque eles estão conversando e aprendendo um pouco, meio que na prática. O modelo e projeto visam mostrar as possibilidades que os jovens terão. Esse novo modelo de ensino médio ele é muito mais para dar motivação, porque até então existia um único caminho a ser seguido por todos os alunos. Hoje os alunos têm a oportunidade de escolher uma área que se identifica melhor e seguir um caminho profissional
através de um curso técnico junto com o ensino médio já. Para os alunos, o projeto está aprovado, pois tiveram novas descobertas. Eu acho muito importante isso, porque tem muita gente que não sabia ainda como fazer uma inscrição, por exemplo, dessa parte. Tinha muita gente que ainda não sabia. Então veio. Eu acho muito importante isso, essas palestras que acontecem na escola e tudo, para auxiliar as pessoas também, né? Dá muito mais oportunidade para a gente em questão de inteligência, seguir um futuro conforme você quer, ter mais conhecimento, pode também fazer prova do Enem, ter essas coisas importantes. Então, eu acho que vai ajudar muito no meu futuro. Depois do intervalo aqui no News tem a previsão do tempo para o final de semana. Não realização da Fenamilho ainda segue dividindo opiniões em Patos de Minas. E em meio às discussões e críticas, leilão de trecho da BR-365 é suspenso pelo Estado. Na reunião da Amapar desta sexta-feira, o prefeito Luiz Eduardo Falcão afirmou que o leilão do plano de concessões de rodovias que incluía um trecho da BR-365 entre Patrocínio e Uberlândia foi suspenso pelo Estado. Esse trecho, inclusive, vem acendendo muitas discussões, inclusive foi tema de discussão e de debate na semana passada em Patrocínio. A concessão da 365 já é um assunto bastante discutido aqui na nossa região. Várias reuniões já foram realizadas, inclusive no ano passado, na semana passada também, com a presença da deputada Grace Elias, que cobrava então a concessão da rodovia e com a duplicação de toda a extensão. No entanto, o que foi divulgado é que seriam duplicados apenas 11 quilômetros dessa rodovia, o que ficaria inviável para alguns prefeitos da região. Na reunião aqui com a Amapá, o prefeito de Patrocínio, Deiro Marra, conversou com a nossa reportagem e disse que é contra o projeto atual. Somos radicalmente contra o modelo proposto no projeto. Ele apresenta alguns pontos que nós colocamos, ao secretário de governo, Fernando Marcato, e tivemos aí alguns pontos que Patrocínio não concorda em hipótese alguma. Primeiro, nós temos uma questão muito clara, que é essa questão da outorga, O projeto é um projeto com outorga, ou seja, com arrecadação de valor a ser pago pela concessionária. Nós queremos que 100% desses valores sejam investidos no trecho, especificamente de Patrocínio a Uberlândia, se for esse trecho, ou de Patos a Uberlândia, se o trecho for ampliado, como é o nosso pedido. A minha defesa é que o projeto englobe de Patos de Minas a Uberlândia. Uma audiência pública, inclusive, foi realizada no início do mês na Câmara Municipal com o Ministério Público Federal, Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem de Minas Gerais, políticos, empresários, moradores e dirigentes lojistas da CDL de Patrocínio, que discutiu o assunto. O modelo de concessão por parte do governo federal para o estado de Minas Gerais da BR-365, no trecho entre Uberlândia e Patrocínio, teve a opinião da deputada federal Grace Elias, que foi contra o projeto. Vamos ouvir. Primeiramente, nós tivemos a oportunidade de demonstrar para a população esse projeto de concessão que está sendo realizado pelo Estado, que poucas pessoas tinham acesso ao projeto final. Foi realizada uma audiência em julho do ano passado, de 2021, em Uberlândia, em tempo de pandemia. Poucas pessoas tiveram acesso a essa discussão. Depois dessa audiência pública, várias modificações no projeto foram realizadas e nós não tivemos a oportunidade de ter conhecimento do projeto final para dar as nossas sugestões num projeto que é tão importante, uma vez que será feita uma concessão para 30 anos da rodovia da BR-365 de Uberlândia até a cidade de Patrocínio. A nossa equipe também ouviu a opinião do prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, que quer fazer parte desse projeto de concessão, inclusive para que todo esse trecho ligando Patos de Minas à cidade de Uberlândia seja também duplicado. Ele disse com exclusividade que está em conversa com o governo do estado e que ações para que esse projeto seja feito com mais integralidade, inclusive com melhor planejamento, vão ocorrer nos próximos dias. Como presidente da Amapá, a minha obrigação é, junto dos prefeitos, também levar essa situação para o estado. E é o que foi feito. Junto do prefeito Deiro, eu fiz uma reunião com o governo de Minas, através do secretário de governo, e a gente apresentou a nossa demanda pela suspensão do leilão, que estava marcado para o dia 18 de março, para que esse assunto possa ser discutido
com mais calma e para que mais benefícios sejam incluídos para a população. A nossa demanda é que tenha mais trechos duplicados, dentre outras situações. E o nosso pedido foi atendido. A não realização da Festa Nacional do Milho pelo 3º ano seguido ainda repercute entre os patenses e divide opiniões. Mais um ano sem um moço que oferece bala na porta do parque, sem as barracas universitárias que agitam a galera aqui em Patos de Minas, sem os rodeios que são uma atração turística para toda a região, sem as barracas de comidas, bebidas, onde muita gente se reúne para matar a fome e elas dão água na boca, sem a fazendinha do Adão Marins, que é uma atração até para os famosos que vão lá para experimentar as suas delícias. Esse ano vai ser difícil sem a Fenda Milho. Só que nós saímos às ruas para saber a opinião dos patenses, das pessoas que moram aqui, os paturebas, e até dos visitantes, sobre a não realização da Festa do Milho pelo 3º ano consecutivo. E olha, que teve muita gente que até concordou com o cancelamento da festa. Eu acho que foi prudente, né? Porque tem que evitar, né? Se vai que a Covid volta aí, fica mais forte, né? O negócio dessa pandemia, a coisa fica meio difícil, né? Liberar, né? E a coisa complicar mais um pouco, né? Vamos esperar mais um pouco. Eu acho que é uma coisa muito bem feita pelo vírus que está andando, né? Ainda não é hora de ter essas coisas, não. Eu fiquei chateado, né? Queria ter ido pela primeira vez. Devido à situação que nós temos vividos na atualidade, eu acho que é tempo mesmo a gente esperar um pouco, esperar a poeira baixar e ver como que será para o próximo ano, né? Certíssimo. Eu trabalho na saúde, eu acho que tem mais que cancelar mesmo. Essa pandemia ainda está aí, pode vir trazendo consequências, né? Eu achei uma ideia boa de não fazer, eu achei justo. Mas assim, não fez a Fenda Milho, mas houve outras festas, né, lá no parque. Teve o carnaval agora no parque, mas acho que a Fenda Milho é um evento muito maior, né? Mas teve bom. A gente tem que enxergar os dois lados. Um é a saúde, que eu fico do lado da saúde. Por outro lado, a gente quer um momento de diversão, tocar sua viola, né? A gente espera que isso aí seja corrigido. Primeiro, que a nossa saúde chegue ao ponto de... Eu tô doido para tocar uma viola, mas cadê? Tocando em casa, né? Mas a gente quer ir à festa. A festa, todo mundo, até eu que sou idoso, quero ir na festa. E o jovem? O jovem até desrespeita um pouco. Mas é esse lado aí de dizer assim, se o momento não é favorável, vamos respeitar isso. E volto ainda, o jovem não assusta com a pandemia. O idoso, você não, que você é jovem. Então, o idoso corre um risco. O jovem vai, quando ele volta, ele tem contato com o idoso. O jovem não. O jovem é daquele que desafia a natureza. Se coloca ele no avião aqui e fala, você vai visitar o sol, ele vai. Mas na verdade nós vamos respeitar todos esses limites da saúde, que é muito importante. Mas volto a dizer, que saudade de estar tocando a viola. O aumento na concentração de nuvens associado ao aquecimento durante o dia e a alta umidade relativa do ar favorece a ocorrência de pancadas de chuva típicas do verão no fim de semana. Vamos conferir como é que fica a previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Se você pensa em trocar seus óculos, já sabe onde ir, né? De acordo com os dados publicados pelo IMET, faz calor no fim de semana, mas há chance de instabilidade no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, com possível chuva isolada. Em Patos de Minas, no sábado e domingo, as temperaturas oscilam entre 20 e 32 graus. Em Lagoa Formosa, a previsão é de mínima de 20 e máxima de 32 graus no sábado, e no domingo, máxima de 31 graus. Em Lagamar, máxima de 32 graus no sábado, e no domingo, as temperaturas variam entre 22 e 33 graus. Em São Gotardo, mínima de 20 e máxima de 31 no sábado, e no domingo, a máxima deve alcançar os 30 graus. E em Presidente Olegário, a máxima prevista é de 32 graus para o sábado, enquanto no domingo, os termômetros devem registrar mínima de 21
e máxima de 33 graus. A seguir tem análise da notícia aqui no NTV News. Novo boletim epidemiológico confirma 106 casos da Covid-19 em Patos de Minas. Não há ocupação de leitos clínicos para a doença na rede pública. E cientista diz que liberação de máscaras em locais fechados ainda não é seguro. Afirma que ainda não é seguro liberar o uso de máscaras em locais fechados em Patos de Minas. A taxa de transmissão é alta se comparada a períodos anteriores, quando a utilização era obrigatória. Apesar da liberação das máscaras, tanto em locais abertos quanto fechados em Patos de Minas, muita gente prefere utilizar o item. Basta observar o comportamento pelas ruas da cidade. A decisão do uso facultativo divide opiniões. Eu acho que não está na hora de liberar, não. Ainda tem, né? Eu acho que ainda pode usar ainda, né? Eu pelo menos, uso, né? Eu não vou deixar de usar, não. Eu acho melhor mesmo escolher. Achei melhor sem aí, tá na mão, mas tá sem. Eu acho que não está na hora de tirar a máscara ainda, porque a epidemia não acabou ainda. Para os pesquisadores, para a liberação do uso em locais fechados, é preciso observar vários indicadores. Abrir mão dessa proteção, principalmente em ambientes fechados, é uma decisão que vai mais do que o número de casos caindo ou o número de leitos na UTI estando livres. Tem que calcular principalmente o número de pessoas com capacidade de infectar que estão transitando. Para o cientista, não é seguro dispensar as máscaras em locais fechados, como ônibus e salas de cinema. A média de novos casos é maior que em períodos anteriores, quando o uso era recomendado em Patos de Minas. Hoje, a média de novos casos nos últimos 7 dias em Patos é de 70,42 casos, novos casos, né? Se a gente considerar que a vacina diminui a janela de transmissão, então eu não vou considerar que essas 70 estão transmitindo, talvez só a metade delas esteja transmitindo agora. Então são 35 pessoas, né? Se a gente considerar que mais de 80% das pessoas que estão vacinadas não têm sintomas ou têm sintomas tão leves que elas nem chegam a ir testar, né? Se a gente considerar todos esses números, né, 35 pessoas, e que isso representa 20% de um potencial infectivo da população, a gente teria 175 pessoas possivelmente infectadas transitando. Além do momento não ser seguro ainda, há também aumento de gastos públicos com testagem, por exemplo. Aumentar a infecção, né, por permitir mais contato com o vírus, embora não vá fazer muito impacto para a saúde individual, né, porque a maioria das pessoas está vacinada, eles vão ter sintomas leves, às vezes vão ser assintomáticos, a gente corre o risco de fazer esse vírus chegar em pessoas que estão imunossuprimidas ou imunossenescentes, né, que já estão velhas e o sistema imunológico não responde mais à vacina. Além disso, tem uma questão de saúde pública, de custo público. Porque cada pessoa que tiver sintoma e que tiver que testar, que tiver que ir ao médico, que tiver que comprar remédio, né? Embora as internações sejam menores, o custo da vigilância é um custo significativo, né? Essa testagem ela não é barata. Então, se colocar tudo no papel, a gente poderia esperar por um momento melhor, né? Com bem menos casos, para poder abrir mão das máscaras. E esse momento ele não está longe, é só esperar um pouco. Como o uso é facultativo em Patos de Minas, vale então o bom senso e a segurança com a saúde. No decreto municipal, uma modificação. O uso da máscara em estabelecimentos de saúde continua obrigatório. Comigo mais uma vez aqui na bancada do News, para análise da notícia, a jornalista Ludmila Bahia, para a gente tratar desse que é um assunto que a gente inclusive citou ontem, mas sem essa análise aí técnica do especialista que aí nos cedeu, né, concedeu essa entrevista, justamente alertando para essa situação, comparando números inclusive. Boa noite, Ludmila. Oi, Odair. Boa noite para todos que nos acompanham no NTV News, na análise da notícia. Essa é uma questão polêmica que de fato aí gerou muita discussão,
Quem não perguntou para o outro o que achava, se iria ou não usar máscara, locais abertos, locais fechados? E aí o Gabriel Fernandes, cientista, pesquisador da Fiocruz, faz esse recorte, essa preocupação, principalmente da liberação do uso de máscaras em locais fechados. Porque ele diz muito bem, a gente esteve numa situação no passado, numa condição muito mais confortável do que a gente está agora, e mesmo assim era obrigatório o uso da máscara, e mesmo já com uma parcela significativa da população vacinada. E nessa situação, nesse momento que a gente tem ainda uma alta taxa de transmissão, segundo o especialista, o ideal era que continuássemos a usar as máscaras. Mas ainda bem, vale reforçar que é um decreto facultativo. Cabe então a cada um de nós ter o bom senso e utilizar sim as máscaras onde não nos sintamos confortáveis em guardá-las. Então, vai em um local fechado ou mesmo no espaço aberto, não está seguro, é melhor não ficar eu uso ou não uso. Usa logo de uma vez, porque a gente sabe como que esse item é de fato importante. Não vai na onda aí de quem não tem o menor conhecimento, distribui notícias falsas, as fake news, questionando a utilidade e o quanto esse item é sim eficaz para barrar a contaminação contra a Covid-19. Daí. Agora, a gente comentava aqui no bastidor, Ludmila, e uma percepção que a gente teve, pelo menos nesse início, é que ainda assim as pessoas estão usando as máscaras na rua. Pouca gente deixou de usar. Pelo menos por enquanto, né? Nesse início, após esse decreto. Eu conversei com algumas pessoas na rua que me relataram exatamente isso. Olha, no momento eu não estou seguro ou segura, então, de fato, prefiro utilizar a máscara. Se for o caso, prefiro pecar pelo excesso de cuidados, pelo excesso de zelo, do que adoecer. E o que a gente viu em Patos de Minas é que muita gente, posso dizer que a maioria, pelo menos de onde eu passei, nas ruas centrais da cidade, maioria utilizando a máscara ou com ela por perto, que nem no queixo ou na mão, mas a gente sabe que máscara funcionando é de fato tapando aí a boca e o nariz, mas muitas pessoas ainda com esse artefato pronto para ser utilizado ou no rosto, porque não veem como o momento adequado. Assim como o Gabriel falou, olha, não vai demorar muito mais não, mas assim, se der para segurar mais um pouquinho, vamos fazer esse esforço, porque vai fazer a diferença lá na frente. E quando o especialista fala, eu prefiro acreditar em quem tem conhecimento de causa para isso e me cuidar. Vamos falar do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde desta sexta-feira, apontando aí que 106 novos casos da Covid-19 foram confirmados em comparação ao informe publicado ontem, Ludmila. De acordo com os dados, 23 casos são referentes aí aos dias 9 e 10 de março, enquanto os outros 83 são remanescentes das datas de 27 de janeiro a 27 de fevereiro. Os casos ativos estão em 185 e, ao todo, 8 patenses estão internados. Não houve confirmação de óbito neste boletim novamente. Quanto à ocupação de leitos públicos por pacientes com Covid-19, são 6,66% das UTIs e nas enfermarias, olha só, 0% de ocupação por pacientes nas enfermarias nos hospitais públicos, né? Vamos ver agora também a atualização dos dados de ocupação total de leitos para todas as doenças nas redes pública e privada. Nos leitos clínicos, as internações estão em 78,17% e nas unidades de terapia intensiva a ocupação é de 36,11% para todas as doenças, Ludmila Bahia. Daí, segue a tendência de fato de estabilidade da Covid-19 em Patos de Minas. Os números demonstram com toda a segurança e certeza essa situação no município. A gente tem pequenas oscilações, hora para cima, hora para baixo, na ocupação hospitalar. Hoje, por exemplo, quando a gente verifica a ocupação total de leitos, aí sim a gente tem uma subida abrupta, principalmente na ocupação de enfermarias, de leitos clínicos, isso aí para tratar todas as doenças, isso que a gente tem que chamar a atenção com relação à disponibilidade para atender todas aquelas pessoas que precisam. E aí a gente chama atenção até para esses leitos daí, porque são muitas pessoas que estão lá na UPA em Patos de Minas, internadas à espera de vagas, à espera de serem transferidas para
unidade hospitalar para seguirem seus tratamentos. Aí nos leva a crer uma condição: tem a vaga, mas não tem o profissional para atender a essas pessoas. Tanto que aqui no Hospital Regional Antônio Dias foi aberta pela Rede FEMIG essa semana, oferta vagas de médicos para médicos, são diversas especialidades que estão com cargo ali, com vaga em aberto. Então, ao que parece aí, há indícios que temos vagas, mas aí falta o médico, falta o especialista para atender essa pessoa que aguarda internada lá na UPA. Então, uma condição complicada, caótica aí no sistema de saúde. Por isso que às vezes não dá pra gente olhar só um número assim, seco, sabe? Tá ótimo ali. Mas a gente tem que levar em conta que há muitas pessoas esperando aí para receberem cirurgia mesmo eletiva, e aí se não tem um especialista na ponta, vai ficar a vaga lá de fato esperando essa pessoa, porque não adianta também não ter um médico para atendê-la. Não basta só a vaga, né? Tem que ter aí o atendimento especializado. Vamos fazer uma parada rápida. Depois do intervalo, o Tribunal de Justiça determina que DR faça melhorias em desvios e coloque segurança 24 horas na MGC 354. Caminhoneiros reclamam dos riscos de acidentes nas vias improvisadas. E o governador retroagiu o aumento dos servidores públicos para janeiro e aumentou o auxílio fardamento para tentar pôr fim à greve. Em uma nova rodada de negociação com os servidores da segurança pública, o governo de Minas propôs um aumento no número de parcelas do auxílio fardamento. Além disso, o reajuste de 10,06% será retroativo a janeiro para os servidores da educação, saúde e segurança pública. O anúncio aconteceu na manhã de hoje, na cidade administrativa. A nova tentativa de acordo prevê o aumento no número de parcelas do auxílio fardamento de 1 para 4. De acordo com o governador Romeu Zema, os valores podem subir de R$ 1.800 para R$ 8.000. O que nós temos de deixar claro aqui é o seguinte: esse auxílio, esse abono, fardamento, vestimenta, que envolve todos os servidores da Polícia Civil, Militar e Penal, até o ano passado correspondia a R$ 1.800 por ano em número redondo. Que estamos saindo de R$ 1.800 por ano para R$ 8.000 por ano. Ou seja, estamos mais do que quadruplicando. Além de propor o aumento do auxílio fardamento, o governador também anunciou que o aumento de 10,06% será retroativo desde janeiro para todos os servidores da ativa ou inativos da área e também da saúde, o que já havia sido proposto aos servidores da educação. Para conseguir a aprovação do reajuste para as categorias da segurança e também para os demais profissionais do Estado, além também da ajuda de custo para todos, o governo irá pedir à Assembleia a retirada da urgência do regime de recuperação fiscal da pauta legislativa. Encaminharemos na data de hoje à Assembleia Legislativa de Minas Gerais a retirada do regime de urgência do regime de recuperação fiscal, do projeto de lei do regime de recuperação fiscal, para que possa ter a máxima celeridade na aprovação, na avaliação e aprovação desse projeto de lei que traz o reajuste, a recomposição de perdas inflacionárias a todos os servidores de Minas Gerais no percentual de 10%. Romeu Zema ainda reforçou que Minas Gerais é um dos poucos estados no país que reajustaram os vencimentos dos agentes em mais de 20% nos últimos 3 anos. Para que todo o pacote entre em vigor neste ano, precisa ser votado até 2 de abril no Legislativo. Ele ainda reiterou que o gasto será oneroso ao Estado, mas que está sendo dado de acordo com a realidade financeira de Minas Gerais, que ainda está em crise. Esse reajuste de 10% está custando anualmente a mais para o Estado R$ 4 bilhões. Vamos ter de fazer um esforço gigantesco para acomodarmos essa despesa extra, mas vamos conseguir. Agora, além disso, infelizmente, não é possível. As manifestações pedindo a recomposição salarial começaram em 21 de fevereiro, quando parte da categoria paralisou as atividades. Por isso, o secretário de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, pediu compreensão às tropas, principalmente à Polícia Penal. Não é aquilo que a gente queria, que todos nós queríamos, né, governador? Inclusive o senhor, mas é o possível. Nós temos uma limitação chamada Lei de Responsabilidade Fiscal e ninguém aqui no governo quer praticar nenhum tipo de ilegalidade.
O governo ofereceu essa proposta, mas ao que parece a categoria não topou, né? Não, a categoria de fato bateu o pé. Os policiais civis, militares, corpo de bombeiros e penais querem o restante do reajuste prometido para a recomposição salarial pelo governador Romeu Zema, feito lá em 2019. Eles cobram, portanto, aí um restante de 24% de aumento e ainda, Odair, querem a retirada do regime de recuperação fiscal. Então, a greve continua. Esse pedido, esse apelo do primeiro escalão, do governador Zema, essa medida aí de tentar melhorar o reajuste valendo a partir de janeiro, aumentando o auxílio fardamento de 3 para 4 anos, parcelas de R$ 1.800, de fato não agradou às forças de segurança que mantêm a posição grevista. Resta saber agora, Odair, o que ou quais estratégias o governador Zema vai lançar a mão para tentar dissipar, acabar com esse movimento grevista, porque na Assembleia Legislativa os deputados estão temerosos com essa condição e totalmente a favor aí das forças de segurança. A bancada do governador Zema enfraquecida aí na Assembleia, que tem até, ou pode votar até a primeira semana, esse pedido de reajuste e essas mudanças aí feitas para auxiliar, para tentar dissipar esses movimentos grevistas, porque além das forças policiais, temos também professores, temos aí o DER, o IPSENG, tudo no bojo grevista que eclodiu em Minas Gerais. Então, olha, situação complexa, já com reflexos importantes. Esse movimento grevista das forças de segurança começaram lá em fevereiro e persiste o movimento. Vamos ver quais serão os próximos passos do governo, que disse que não tem como mais conceder aumento, já que tem um impacto anual, já com esses 10,06% concedidos, em 4 bilhões ano, que o governo de fato está no gargalo. Mas, por um lado, os professores pedem que Zema lance mão ou acione o Fundeb, que sofre aí os aumentos, e por outro lado também as forças de segurança pedem e cobram do governador que cumpra o acordo feito lá atrás. Pois é, além de todos esses aí que você citou, hoje o Sindicato dos Servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária também já deu indicativo de greve, pediu paralisação aí, inclusive o pessoal do IMA, né, que pode também deflagrar greve nos próximos dias, justamente também após o governo ter prometido aí para essas 3 categorias, para essas 3 áreas do serviço público, esse retroativo de 10%, além de tudo que foi oferecido por Zema. A situação do governo nesse momento, com todos esses setores do funcionalismo público, acaba ficando mais agravada, né? Vai ficando mais complicado. Total, porque não dá mais para o Zema fazer esse discurso que pegou um estado quebrado, falido, com diversos problemas no vermelho, porque ele prometeu colocar a casa em ordem. É isso que está sendo cobrado pelos servidores públicos de Minas Gerais. Essa casa em ordem, pagamento em dia, conforme ele já colocou no ano passado, mas também que honre os reajustes prometidos, os pisos sugeridos nacionalmente. Então, os servidores já estão cansados desse impasse, dessa espera, e querem ver o resultado. Afinal de contas, estamos aí no último ano de governo. Pois é, caminhando, né, para esse final aí de governo. Ludmila, caminhoneiros estão reclamando dos riscos provocados em desvio feito pela Prefeitura de Presidente Olegário, na MGC 354, e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou, inclusive, que o DR faça melhorias no trecho e monitore o fluxo de veículos 24 horas por dia para garantir a segurança dos motoristas. As fortes chuvas registradas no início do ano deixaram a MGC 354 interditada entre os quilômetros 152 e 153, próximo à entrada de Presidente Olegário, devido a 2 trechos do asfalto que cederam.
A obra de recuperação já está sendo realizada e os 2 desvios disponibilizados para contornar o local são soluções esporádicas, mas devido à falta de monitoramento do fluxo, oferecem riscos a quem transita, principalmente para motoristas de veículos pesados. Aqui funciona o seguinte: todo mundo que tem a sua grande prática, sua grande ciência, o que é um perigo, saber descer com cautela, ele desce. Tá dando para descer sim. Mas quem não tem uma grande experiência no volante, não é bom facilitar não, que é perigoso. Ele faz, esse dia para trás, ele descendo aqui, que eu chuchei o pé no freio, o trem juntou e foi atravessando. A minha sorte, que é acostumado no barro, que eu pisei, o caminhão consertou, senão eu tinha capotado na curva aqui, logo na curva. Até quem trafega em veículos leves fica apreensivo ao utilizar os desvios. É o caso do Eldo Denca, que trabalha com TVs por assinatura em Presidente Olegário e faz o percurso algumas vezes por semana. Porque às vezes a gente está descendo, você não sabe, se você ficar na frente, a carreta passa por cima. Por trás você não sabe onde você para, tem hora, porque está muito perigoso. Mas tá bom, o desvio é bom, mas se pudermos seguir para lá embaixo, facilita bastante, pessoal. Enquanto as obras de recuperação aqui da MGC 354 não são concluídas, os motoristas possuem 2 opções de acesso aqui em Presidente Olegário. O primeiro desvio foi feito pelo DR e é sentido Patos de Minas Presidente Olegário. O segundo desvio, que está sendo utilizado como retorno, foi feito pela Prefeitura de Presidente Olegário. Alguns caminhoneiros estão se queixando que esse desvio de retorno feito pela Prefeitura é muito perigoso devido ao fato de ser íngreme. E eles estão sugerindo que o acesso feito pelo DR possa ser utilizado nas 2 mãos de sentido. O desvio foi feito, sim, para pouco prazo, né? E até que o DENIT fizesse o desvio lá certo, a gente passar na rodovia. Porém, fizeram um desvio lá que passa só um veículo e estão obrigando a gente a passar aqui carregado. Então aqui o risco de ter um acidente aqui é 90%, né? Você sofreu um acidente, ou pode perder até a vida, como já teve vários acidentes aqui nessa estrada que a Prefeitura fez. Claro que o prefeito Renes fez de muito boa vontade, né, de bom grado e assim para ajudar a população. Além dos riscos do local, os caminhoneiros sofrem prejuízos devido ao desgaste dos veículos. Na curva citada por eles, é possível ver pedaços de borracha que se desprendem dos pneus dos caminhões devido à inclinação que faz com que as rodas girem para trás, se despedaçando. O caminhoneiro Elvésio transporta grãos e passa pelo desvio emergencial feito pela Prefeitura pelo menos 3 vezes por semana. Para ele, a utilização do desvio do DR resolveria a situação até que as obras fossem concluídas. O risco bem menor, quase nenhum, né, o risco lá, nenhum, para a gente passar. Então a reivindicação acho que de todo mundo é isso. Eu estou aqui com os outros, acaba aqui representando a turma toda, né? O risco é grande a gente ter um acidente aqui. O viável que a gente reivindica, a classe dos caminhoneiros aqui, é que faça um pare-sigue lá para a gente passar embaixo para não correr o risco de quebrar o equipamento, tombar caminhão, talvez sofrer até um acidente mais grave aqui, né? A pedido do Ministério Público, uma ação civil foi ajuizada para que os desvios possam suportar os 2 sentidos da via e que funcionários realizem a fiscalização do trânsito no local por 24 horas. A ação foi acatada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que determinou ao DR que faça as adequações em até 15 dias. A pista está interditada desde o dia 10 de janeiro e a previsão é que as obras de recuperação sejam finalizadas em 3 meses. É um desvio, é uma via improvisada, mas é preciso que se tenha um cuidado também, porque são vidas que necessitam passar por ali. Há um fluxo grande de veículos de carga em sua maioria, e claro, o caminhoneiro está correto de temer ali pela segurança dele, né? Pois é, aí o Tribunal de Justiça acatou então essa ação civil pública do Ministério Público para que o DR então faça essas melhorias devidas e necessárias nesses trechos perigosos. Sim. E que precisam de fato dessa vigilância. Está aí quem trafega por esses desvios com conhecimento ali de fato sobre o que passam e o que sofrem e o que precisam para melhorar todas essas condições, viu, Adair? Mas o DER ainda está naquele prazo de respostas, então o DER já enviou essa decisão à Advocacia Geral do Estado,
que ainda não foi notificado e vai responder assim que for acionado. E aí é um jogo de demora, de prazos, enquanto isso vai rolando, porque a previsão é de que essas obras fiquem prontas em 3 meses, pelo menos é a previsão, foi o que foi falado. Pode ser que dure menos ou mais, a gente até fica com medo aí, porque a gente tem greve lá no Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais, então pode atrasar por conta desse movimento grevista, ainda mais se delongar, visto que o governador parece que não vai ceder a um reajuste maior para as diversas categorias em greve no estado de Minas Gerais. Mas fato, Odair, que há uma decisão do Tribunal de Justiça, o DR vai ter que responder, e se até lá ele não tiver barganhado o prazo ou mesmo ingressado com uma nova ação para tentar rever esse posicionamento aí do TJ, vai ter que promover alguma melhoria, porque na ponta tá lá, né, o motorista sofrendo com toda essa situação. Inclusive, é o que o Ministério Público pede, que seja colocado esse sistema de siga e pare e uma orientação de funcionários do DR sobre esses desvios e como deve ser a conduta dos motoristas, porque inclusive conversei hoje com o Dr. Bruno, já foram registrados diversos acidentes ali naqueles trechos. Então, está perigoso e é preciso que o Estado dê uma maior assistência para os motoristas nesse momento complicado, delicado, ali na MGC 354, entre Patos de Minas e Presidente Olegário. É justa a reivindicação de todo esse pessoal que passa por ali. Análise terminando, o NTV News também. Obrigado, Ludmila. Amanhã quem vai estar aqui é o Matheus Borges e eu vou encontrar você na segunda-feira no NTV News e na Análise da Notícia. Então tá bom, combinado assim. Muito obrigada aí a todos também pela companhia, pela audiência e um ótimo final de semana para você, para todo mundo. Para você. Boa noite, até segunda.